Estamos ao vivo, hoje é dia 26 de setembro de 2012 e essa é a 42ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast preferido sobre comunicação digital. Estava até olhando para a câmera errada aqui. Diretamente de São Paulo, eu sou o Felipe Ben, voltando depois de uma edição de ausência, não consegui fazer a edição número 41. E hoje eu estou com a presença, já que o Caio não conseguiu participar pelos seus percalços acadêmicos, estou mais uma vez com o Bruno Milagres. E aí, Bruno? Tudo bem, gente? E com a presença prometida do outro lado do Atlântico, do João Henrique Wilbert. E aí, João, beleza, cara? E aí, tudo bem, gente? O João contemporâneo de anos atrás, de uma década atrás, de trabalho em agências lá em Belo Horizonte, e hoje está colocando sua força de trabalho no lado do proletário digital em Londres. Proletário inglês. Proletário inglês. Para você que perdeu a edição passada foi a número 41, já falei anteriormente, com o Lucas Rocha, da Fundação Mozilla. Foi um papo muito legal sobre mobile, tendências relacionadas à área, e você pode conferir o episódio no nosso site, que é o aindasemno.me, ou na nossa página no Google+. Hoje chegamos a 165 mil seguidores no Google+, é uma coisa fantástica, pena que ninguém interage com a gente. 156 mil, para ser justo, mas um dia a gente chega lá, que é o google.com/mais ainda sem nome, ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/asnome. Agradecendo também aos comentários na edição número 41, do OG Maciel, Arley Oliveira, Thiago Colares, Lício Fonseca, Rafael Viana e Marlon Costa. O Lucas, se você estiver vendo essa edição 42, saiba que na edição 41 o Rafael Viana falou que o Firefox não funciona no celular dele, que é o Motorola DeFi com Gingerbread 2.3. Então, você, por favor, corrija o seu navegador para o menino poder utilizar. Bom, hoje a gente vai falar, eu acho que o assunto vai ser um pouco nerd, mas eu acho que a gente consegue juntar as coisas e fazer a coisa avançar. Ô, João, vamos começar falando... Fale mais sobre você, João. Bom, dando um pouco a história aí, eu comecei a trabalhar com design e programação por volta de 99, 2000. Fui trabalhar com o Felipe, com o Bruno em 2001. E como todo mundo da geração da web, né? Comecei brincando com HTML no editor de texto e com o tempo fui me envolvendo um pouco com a área de design e comunicação. Na época quando o Flash entrou pesado, também trabalhei com Flash e formei em comunicação em Belo Horizonte e continuei trabalhando em Belo Horizonte um bom tempo com pouco de direção de arte e programação, sempre voltado para plataformas digitais. Em alguns casos, sites para cliente, ou em alguns outros casos, as plataformas mais complexas, assim, lidando com gerenciamento de dados e etc. E em 2007 eu me mudei para Londres para fazer um mestrado em mídia interativa, que foi um pouco procurando expandir o raciocínio em termos de entender os fatores sociais, o que é computação, o que é tecnologia num contexto maior, aprender um pouco a crítica sobre para onde que a gente está indo com tanto avanço tecnológico, essa velocidade, que foi interessante, me deu um bom espaço para fazer trabalhos experimentais um pouco mais críticos em relação a isso. Depois eu fui residente da Fábrica, que é um instituto que a Benetton tem na Itália, que é num departamento de arte interativa, que é onde foquei muito em trabalho de desenvolvimento de plataformas mais criativas voltadas a desenvolvimento criativo. E dentre esses eu desenvolvi alguns projetos colaborativos,
nisso um relógio que as pessoas mandam imagens e o relógio é todo construído através de imagens que os usuários mandaram com o aplicativo de telefone. E sempre gostei muito de ser híbrido, assim, um pouco no campo de desenvolvimento, como programador e também como um diretor de arte e uma pessoa que trabalha com ideias. E depois depois desse tempo na Itália, mudei de volta para Londres e por aí passei pela Wieden Kennedy, que é uma agência de publicidade, passei por outros estúdios de web, entre eles a Polk, e hoje em dia eu estou no Google, no departamento chama Creative Labs, que é o braço criativo do Google, aqui em Londres. E desde então, trabalhando sempre com o meu título, que eles chamam aqui, é esse de Creative Technologist, que é uma pessoa que vem de um ponto de vista de tecnologia, mas trabalha com criatividade. E é interessante, assim, eu não sei se esse termo é a melhor maneira de definir o que eu faço, mas isso é uma coisa que me permite navegar esses dois universos, assim, que é o do código e a ideia de construir a plataforma, e outro que é a parte que é lidada desde o ponto de vista da experiência do usuário até direção de arte e até a concepção da plataforma como uma ideia. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Só isso, né? Ô, João, a primeira pergunta, eu acho que era um pouco óbvia, mas a gente não tem jeito de fugir dela, porque até pelo público do podcast, assim. Qual é a maior diferença no dia a dia do mercado aí em Londres e do mercado brasileiro, assim, na sua opinião? Bom, eu acho que aqui no mercado em Londres é um mercado saturado de empresas oferecendo serviços ou bem similares ou exatamente a mesma coisa. Só que não saturado no sentido negativo, mas no sentido de bem grande, um mercado grande, expandido, que tem uma consistência, um número de empresas enorme que oferecem serviços que você pode recorrer. E eu acho que algumas empresas, elas são os braços, ou é a sede, ou é um braço muito forte de uma empresa grande, e aí você tem não é um monopólio, mas você tem uma diversidade muito grande, e você tem, outros níveis, outras camadas de empresas, de startups que estão trabalhando com ideias bem pequenas, mas bem focadas no desenvolvimento de uma coisa bem pequenininha ali, mas que faz uma diferença muito grande. Então você tem, o que eu às vezes me refiro a ser um pouco uma ecologia, assim, sabe? Tem uma cadeia alimentar que é diversificada e é muito estruturado o mercado, sabe? Eu acho que o Brasil eu acho que é uma questão de tempo mesmo para o Brasil chegar onde Londres está no momento, sabe? E eu acho que, na verdade, a gente não é nem na questão da ideia e da concepção, mas é mais uma questão de tempo para o número de empresas se multiplicarem, para o número de empresas maiores que não são brasileiras chegarem no Brasil e essa ecologia começar a se formar lá. Eu acho que a gente tem, assim, uma rede aqui que é muito interessante de trabalhar. Ao mesmo tempo, você se vê um pouco preso em relação a essa estrutura, assim, sabe? Você acaba tendo que trabalhar para empresas, às vezes, muito grandes, organizações muito grandes, quando você deveria estar no meu caso, eu acho que eu preferiria estar numa empresa menor, tentando coisas muito diferentes do que está acontecendo aqui. E, obviamente, a publicidade aqui é tão grande quanto aí. A diferença que eu vejo aqui é que o foco é em campanhas mais globais. E o Brasil é um mercado mais, que a gente fala de retail, que é um mercado mais de consumidor.
eu acho que as oportunidades criativas são as mesmas. É só uma questão do foco mesmo, que é um pouco diferente. Legal. Entendi. Só voltando aqui, os nossos canais no YouTube estão abertos. Se você quiser deixar seu comentário para participar dessa conversa. Ô, João, eu fico pensando nesse cargo seu de Creative Technologist e nessas diferenças. Assim, hoje a impressão que eu tenho é que não vou generalizar, mas há um senso comum de que o profissional aqui no Brasil ainda tem que saber, ou ele tem que ser bom somente em uma função, entendeu? Ou o cara ele é criativo, ou o cara ele é tecnólogo, vamos colocar assim. E é uma opinião que eu discordo, cara, porque assim, você tem que saber aquele negócio de poder desenvolver e poder saber criar as coisas com foco em outras especialidades, sabe assim, saber um pouco, exemplo, eu posso ser um designer, mas eu tenho que saber um pouco de programação, ou eu tenho que ter um conhecimento bom de desenvolvimento web, enfim, para poder fazer um produto coerente, não viajar demais. Eu não sei se é uma viagem minha ou se isso tem algum, sei lá, algum senso, não sei. É interessante você mencionar que uma coisa que eu vejo que tem um grande valor aqui no mercado é você ser uma pessoa multidisciplinar, que eu acho que tem dois lados da moeda. Se você se espalhar demais e você acaba ficando uma pessoa que você não consegue aprofundar em nada do que você faz. Mas se você tem um foco que você é capaz de aprofundar, mas você cobre áreas diferentes, que não seja só uma coisa específica, você ganha tanto valor, porque você começa a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais global, mas tentando entender qual que é a parte holística do projeto. E eu acho que existe o espaço para todos, claro, mas no último tempo eu tenho visto como, inclusive quem vem do mercado brasileiro, multidisciplinarismo é importante, sabe? É engraçado que quando eu trabalhava, até uma coisa que acontece no dia a dia, assim, é quando alguém tem uma ideia de uma coisa bem boba, aquela coisa que você faria em 2 horas, assim, sentar e ter a capacidade de escrever um programinha que seja uma coisa bem simples, uma brincadeira, sabe? Uma coisa que não seja para um grande projeto, mas sentar e conseguir fazer isso, e ao mesmo tempo você poder voltar e olhar uma página do ponto de vista, um produto que você está desenvolvendo, vamos falar, tipo uma página do web, de um ponto de vista de user experience, como é que o usuário vai interagir com aquela página, e depois sentar de novo e escrever mais um pouco de código, é uma coisa que te deixa importante, sabe? Seu papel naquela empresa fica importante, porque você vira você é capaz de dar um passo para trás e enxergar um projeto como um todo. E isso é uma coisa que eu tenho visto mais e mais, assim, nos tipos de projeto que eu tenho trabalhado e nos tipos de empresa que eu tenho trabalhado, sabe? Mas assim, você vê mais profissionais especialistas aí no caso, ou mais profissionais multidisciplinares? Ou os dois? Eu acho que tem uma... Você acha, eu acho que definitivamente... Mais uma perguntinha. Isso você acha que é diferente daqui do Brasil para aí? Eu acho que aqui existe uma grande quantidade de pessoas muito especializadas. E eu acho que pessoas que têm, inclusive quando a gente está conversando de dois papéis tão diferentes, tipo uma pessoa que trabalha com a área criativa e uma pessoa que trabalha com a área de tecnologia e desenvolvimento, aqui na Europa, isso ainda é dividido. As empresas não têm tantas pessoas que conseguem pular para essas duas esferas, sabe? Eu acho que eu vejo muito mais pessoas aprofundadas aqui, inclusive
mercado de Londres aprofundado em uma coisa do que as habilidades um pouco mais diversificadas. E eu acho que uma coisa, isso é um pouco parte da coisa do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que vem um pouco junto com a gente, sabe? Você fala assim de saber fazer um pouco de tudo, de ter Saber que se fazer um virar pouco nos de tudo, 30. se virar nos 30, justamente um pouco da cultura do improviso, que é até tipo um pouco a cultura da gambiologia, do hacker culture, sabe? Que é uma coisa que meio que vem com a gente, do tipo, se você chegar no seu primeiro dia de trabalho achando que você vai ser um desenvolvedor de web e na verdade o cara te dá uma outra função, você ser capaz de pegar aquela função e falar assim, eu tenho algum conhecimento disso e eu acho que eu consigo descobrir o que é isso aqui, eu consigo desenvolver isso aqui, é quase impossível às vezes. Eu já vi muitas pessoas aqui muito talentosas, mas que ela é um atirador assim, que vai certinho a bala ali. Se não for aquela pessoa não tem capacidade de fazer aquele trabalho, sabe? E eu percebo que o brasileiro, a gente lidar com isso de uma maneira que eu acho que é cultural, assim, sabe? De onde a gente vem. Não sabe fazer, aprende e E é faz, isso né? aí. Que é um É pouco uma da coisa que questão da cultura hacker. que eu acho que tem uma forte influência. A cultura hacker é um pouco uma cultura hacker, né? É engraçado que você vê o ponto de vista, tipo, de um produto desenvolvido, um produto da Brown, tipo, o ponto de detalhe colocado ali e etc. Aquilo assim, que a gente fala, tipo, detalhe alemão, tudo no mínimo detalhe. E o Brasil que eu acho que a gente tem é o pessoal chama a gente de scrap, que é tipo uma coisa mais pastige. A gente chegou e construiu aquilo ali, e ali tem uma ideia muito interessante, sabe? Mas aquilo foi colocado assim, foi feito emprestando coisa de outros lugares. E isso é até uma forma de lidar com situações bem diferentes, assim, sabe? É uma maneira de lidar com um briefing diferente. Uma coisa que é engraçado, que virou parte do meu processo criativo, é pegar e colar coisa na parede, mas assim, é através de ver essas colagens e essas coisas que começa a ter um processo. E aqui, às vezes, eu vejo que a forma de resolver um problema é sentar com uma caneta e um papel, assim, e reescrever o problema 10 vezes até você conseguir resolver, sabe? Então, eu não sei, eu acho que isso vem um pouco da nossa cultura. Ô, João, mas você estava falando da cultura hacker. A gente estava até, não sei se eu vou adiantar as pautas, mas enfim, nós vamos embolando aqui. Só uma primeira pausa. Várias pessoas te mandam abraços, viu? Quem são essas pessoas? Chinelinho te manda abraço. Mariana Falcão te manda um abraço. Por enquanto só os dois. Mas a gente estava falando antes do programa ir ao ar da cultura hacker. E como que esse negócio de desenvolver por você mesmo, de pegar e pegar o problema e desenvolver e ver como que avança, é uma iniciativa que pelo menos eu acho legal e que às vezes é pouco valorizado, né? Uhum. Que é um É uma negócio. coisa que eu tenho presenciado durante a produção de um projeto, seja ela uma instalação digital, ou seja um website, uma plataforma, quando você tem o tempo e a possibilidade e a oportunidade de criar um protótipo que não seja orientado somente ao produto final, mas seja uma maneira de visualizar uma ideia e tentar ver se aquela ideia falha e como aquilo se comporta, é muito importante. Tipo, afinal, eu acho que é uma maneira diferente de construir um objeto. E, na verdade, é uma coisa que a gente faz um pouco quando um designer de produto, quando faz um protótipo com papelão para saber
se aquele protótipo cabe na mão dele, se ele consegue um protótipo de um telefone, se ele cabe na mão, se aquilo é leve, se aquilo é pesado. É tipo, seria quase como se fosse uma, uma outra forma de representar esse protótipo. E isso literalmente sentando e escrevendo código e criando aquela plataforma e tentando pensar como que aquilo poderia funcionar. Só que em vez de você pensar tudo antes com a caneta e com o papel e depois você sentar no computador e criar todo um processo para estruturar o código, você vai colando aquilo e vai desenvolvendo um pouco e aquilo se torna a própria plataforma. E se você for pensar a maneira como vários frentes open source, como Processing, que é uma linguagem, um toolkit baseado em JavaScript, em Java, para poder escrever programas mais orientados a desenvolvimento criativo, tipo uma instalação interativa que usa a câmera ou que cria polígonos que você interage, você usa, aquilo foi desenvolvido a partir de uma necessidade. O desenvolvedor falou, eu preciso criar um framework que eu possa reaproveitar para eu poder ter resultados muito rápidos das minhas ideias. E eu acho que isso está penetrando o processo criativo em grandes corporações e para clientes comerciais e etc. E isso é como se a cultura hacker estivesse desses espaços que você não imagina que entraria. Então você tem situações tipo uma agência de publicidade fazendo um trabalho para um cliente e esse trabalho vai ser open source. O código dele vai para a internet, para que outras pessoas possam baixar, brincar com ele, aprender com ele. Então, as agências de publicidade, que são espaços completamente comerciais e que são muito acostumados a trabalhar com a ideia como uma coisa conceitual e fazer uma comissão para alguém desenvolver aquele trabalho, agora está lidando com esse conceito de trabalhar com os produtos em casa, criar suas próprias ferramentas. E isso foi uma coisa que eu vivenciei muito na Wieden & Kennedy, que eles falaram que 40% do meu tempo deveria ser dedicado a desenvolver nossas próprias ferramentas ou fazer produtos, pequenas ideias acontecerem dentro da agência com o intuito de trazer essa cultura hacker e digital para o processo criativo. E isso influenciou, tanto que toda vez que a gente tinha uma conversa com o cliente, a gente falava, você está ciente que a gente quer abrir essa ferramenta como open source para que outras pessoas possam baixar. E até o cliente entender essa noção de o que é a cultura open source foi um processo muito interessante, sabe? Mas eles se assustam, eles topam? Eu acho que depende de cliente. Tem que ser convencidos. Eu acho que teve alguns clientes que viram o benefício de um pensamento desse tipo, sabe? Mas você tem ainda clientes que acreditam no modelo antigo, que você, na verdade, você está revelando o segredo por competidor, sabe? Uhum. E isso é interessante, assim. Agora, não é uma coisa fácil, porque o modelo é um modelo. E ele está lá e ele é forte. Então, o modelo da agência se a gente está abrindo esse código, o cliente está pagando a gente por aquele código. Então a gente vai cobrar menos do cliente, sabe? Então eu presenciei muitas discussões em relação a como que a gente cria isso, ou até soluções do tipo, nós vamos criar esse produto para esse cliente, nós podemos até open source, mas vamos fazer ele de uma maneira genérica que a gente possa reaproveitar para outro cliente. Então tentando experimentar com esses modelos diferentes, assim, sabe? Que legal. Mas essa ideia de reaproveitar, isso eu tô até... eu lembro que era um dilema de agência, isso eu tô diminuindo o problema, tá? Essa questão de você poder disponibilizar enfim, fazer um negócio ser open source é até uma forma de você diminuir o seu retrabalho para projetos futuros também, né, João? Você vai construindo suas próprias ferramentas, que é uma coisa que a gente puxa isso da nossa própria, como se diz assim,
Um pintor, ele tem as próprias coisas que ele usa, ele tem o workshop dele, ele tem as ferramentas dele que ele sempre usa e aquelas coisas estão ali, sabe? E eu acho que criar essa base sólida, que seria uma coisa um pouco mais... É difícil uma agência realmente apostar nisso e falar, é isso que eu quero para minha agência, sabe? Porque o modelo comercial dela não é baseado nisso. A Mariana Falcão está comentando, não só no YouTube, ela deixou um comentário aqui no Facebook falando que ela acha que na contemporaneidade a ideia de exclusividade ainda é muito atraente porque está diretamente ligada ao status. O status do cliente ou de quem lança o produto primeiro? Eu acho que tem mais a ver, aí que tá. Eu acho que nesse sentido tem mais a ver com as duas coisas, não? Quem lança o produto primeiro e o status do cliente e talvez até da agência de ter desenvolvido um projeto exclusivo e único. Eu acho que exclusividade, que é uma coisa que pode ser questionada, sabe? Porque o princípio do open source não é a não exclusividade ou o plágio ou a cópia, na verdade. É a colaboração construtiva, né? São pessoas colaborando com a sua parte para uma causa um pouco maior, assim. Então, de certa forma, um cliente que consegue enxergar esse ambiente um pouco maior, fala, eu posso abrir mão dessa exclusividade, sabe? Mas eu entendo como isso é conflituoso, sabe? Eu entendo como que na nossa cultura isso é um conflito, porque, de certa forma, o cliente, ele está esperando que você faça o trabalho só para ele, né? Na verdade, ele está pagando, né, por isso. Ele está pagando por isso. O que é engraçado que isso é uma coisa que parece que é a primeira coisa que você tem que discutir com o cliente, né? Se você realmente estiver pensando. Agora, se você pensar o contrário, também é muito interessante que as pessoas que fazem trabalhos hoje em dia para muitos clientes que usam essas plataformas open source, elas estão ali nos fóruns, elas são parte dessa própria cultura, né? Porque elas têm que perguntar o que está acontecendo no meu software, não está funcionando, então eu vou ali naquele fórum do Open Frameworks e faço a minha pergunta, ou do processo e faço a minha pergunta, e ali é a cultura que, na verdade, você deveria estar contribuindo, né? E você está sendo pago por um código que ele foi também co-construído por várias outras pessoas. Então, assim, vira até uma questão, o que você pode dar de volta para essa comunidade, sabe? E fazer isso é meio uma retroalimentação, né? Eu vou entrar para pedir uma informação para um negócio que vai ser único, depois eu vou voltar com essa informação lá dentro para contribuir para alguém fazer um negócio que vai ser único mais lá na frente. Inclusive, é uma coisa muito interessante que essas plataformas tipo GitHub, SVN, Mercurial, sabe? Aí, o conceito de controle de versão, que é um conceito extremamente tecnológico, que é você poder documentar o desenvolvimento do seu código e colocar ele numa plataforma que outras pessoas podem ver esse desenvolvimento, puxar um braço desse desenvolvimento e continuar, é muito inteligente, é uma coisa que é um modelo muito inteligente e que faz essa maneira de eu pego um pouco e dou um pouco de volta, isso se desenvolver muito rapidamente, quase de uma maneira assim, sabe, caótica, sabe? O conceito do GitHub eu acho genial, assim. E é engraçado que eu tenho visto até alguns outros projetos que puxam o conceito do GitHub, mas aplicando isso para ideias. Tipo, eu tenho uma ideia muito boa. O Bruno pode pegar essa minha ideia e fazer ela dele e mudar ela e colocar de volta no meu repositório de ideia. Sabe? Então, isso tudo mostra que está tudo indo nesse sentido. Quer dizer, você pode colocar seu negócio, quer dizer, você põe seu programa lá no GitHub, o seu código, para alguém poder ajudar no desenvolvimento. Se você tem
eu já vi alguns exemplos. O cara desenvolve qualquer coisa, aí tá dando um bug XYZ lá. Aí ele coloca lá para alguém tentar ajudar, ou então para alguém pegar e desenvolver exatamente E voltar com o negócio que você falou. E você vê assim, por exemplo, o Firefox está no GitHub inteiro, eu acho. Tá. Uhum. E é um produto, ele que não é 100% comercial, porque a Mozilla é uma fundação, mas, enfim, compete ali, tá no mercado, né? É um Tá negócio. no mercado. É um browser que compete com os outros browsers na mesma categoria, né? Compete lá em cima, né? Lá em cima. Lá em cima. É muito interessante ver o dinamismo que isso causa, sabe? E como também as coisas começam a se espalhar, assim, o conceito do desenvolvimento colaborativo, ele traz como se diz, uma estrutura diferente para as coisas. Ele faz os projetos poderem se dissolverem muito mais rápido entre as massas de nicho, de desenvolvedores diferentes. Então, eu sou um desenvolvedor de JavaScript aqui em Londres e amanhã alguém bota no GitHub um código para Arduino que conecta com JavaScript. Então, instantaneamente, eu já estou trabalhando numa outra esfera de tecnologia que não é a minha, que é Physical Computing. Eu estou lidando com objetos mais físicos. Aí vem uma outra pessoa e faz um binding daquela biblioteca de JavaScript para C++, ou porta uma biblioteca de uma linguagem para outra. Então, a coisa ficou muito mais fácil. Eu estou vendo que o browser, por exemplo, no caso do Firefox e do Chrome, todos menos o Internet Explorer, o browser tem mais e mais emulado funções da máquina. Assim, o browser está agindo, está renderizando 3D com WebGL mais rápido do que nunca, sabe? E todo esse movimento do desenvolvimento as novas features do HTML5, o WebGL e tudo isso, tá tudo no GitHub, tá tudo acontecendo ali, sabe? Agora você pode dar um fork no desenvolvimento e continuar criando um shader que você pode botar lá de volta e aquilo vai para o desenvolvimento do Chrome, sabe? Com o WebGL. E vocês acham, aí a pergunta vale para os dois, que essa prática, quer dizer, de ir fazendo, acaba ajudando no processo criativo? Foi claro na pergunta ou foi totalmente subjetiva? Se esse dinamismo ajuda no processo criativo? De pôr a mão na massa, quer dizer, você deixa de ficar no âmbito do conceito, quer dizer, de ficar pensando sem pôr a mão na massa, entendeu? E aí, quando você começa a trabalhar em cima do produto, não vou falar fisicamente, mas sabe, trabalhando na produção da parada, se você isso começa a te estimular a fazer a pensar novas maneiras. Isso, ou novos features, igual você estava falando, para esse produto, ou para outros, não sei. Eu acho que no processo criativo, a parte da ideia conceitual, ela é, sei lá, 10%. E os outros 90% são fazer, e as coisas vão mudando ali enquanto você está com a mão na massa. Você participar das duas etapas do processo criativo, tanto de criar a ideia conceito e de executá-la, eu acho que ajuda no desenvolvimento seja um produto, ou seja um projeto, ou uma plataforma. Eu acho que são os outros 90%. É interessante que uma vez eu vi uma palestra do Zach Lieberman, que ele é o fundador do Open Frameworks, e ele mostrou um slide que ele falava assim, que ele sempre ficava pensando o que é um criativo, o que é o pensador, assim, né? E ele falava que antigamente era aquela questão de você ficar olhando pela janela, assim, pensando em nada, até uma hora que uma ideia vem. Mas hoje em dia, não
não que você pare de pensar, mas você tá junto com outras pessoas e você tá fazendo, sabe? Então, ele falava que não é nem do it yourself, é do it together, sabe? Que você se junta com as pessoas e você colabora com as pessoas e o processo de um termina no começo do processo do outro e isso contribui para o desenvolvimento da ideia inicial. Então é menos pensar naquele artista que é aquele cara no quarto lá trancado tentando fazer um quadro durante 3 meses sem conversar com ninguém, mas todo mundo se juntando num espaço com interesses similares e habilidades complementares e trabalhando junto para o projeto se desenvolver. E isso que eu acho que é uma coisa muito de hacker, sabe? De cultura hacker, não hacker no sentido o sentido negativo, assim, mas o hacker no sentido da pessoa tentando descobrir como aquilo funciona e como que eu mudo aquilo e como que eu posso me juntar com outras pessoas para poder mudar a forma como aquele computador funciona, sabe? E eu acho que mais e mais, voltando à ideia do como isso está começando a acontecer dentro de uma agência de publicidade, que é um modelo diferente, como que isso está penetrando assim, a forma, o processo criativo, sabe? É muito interessante ver que, sei lá, quando eu comecei na Wieden Kennedy, assim, que não, praticamente aqui em Londres, não tinham pessoas do mundo digital e programadores e tal, como era, cada criativo estava no seu canto lá, escrevendo um script, um roteiro de um filme, ou tentando conceber uma campanha, e de repente apareceram 8 pessoas que faziam código com um tanto de eletrônico em cima da mesa, todo mundo conversando, porque ninguém sabia muito bem o que eles estavam fazendo, mas quando estava todo mundo junto, conseguia fazer muita coisa, sabe? E isso atraiu a cultura da agência, era assim, nossa, cada dia tinha uma luz piscando, que eles olhavam, mas o que é isso que esse menino está fazendo? Mas no fundo tinha um processo criativo vibrante ali, tentando descobrir mesmo o que era aquilo, sabe? E nessa, todo mundo da Wieden Kennedy aprendeu a soldar, todo mundo aprendeu a escrever o primeiro joguinho de Pong em Processing, entendeu os primeiros conceitos de programação, e aí, depois que essa cultura aconteceu, toda vez que tinha uma campanha de publicidade, eles vinham e falavam assim, mas e aí, como é que a gente pode usar esse tal de Arduino aí nessa campanha, sabe? E então isso meio que permeou a agência, e isso foi muito legal de ver, sabe? Ô João, tem um projeto eu não sei se é da Wieden Kennedy, que era para Vodafone, um que tinha um trenzinho andando. Pode ser de alguma outra Wieden Kennedy. Que eu não sei se era um projeto que era um site com um trenzinho andando e você podia dar o comando pro trenzinho, era alguma coisa assim. Eu acho que foi da Wieden Kennedy de Amsterdã, esse projeto. Não, eu não tenho certeza, na verdade. Que eu não sei se foi você que compartilhou, alguém compartilhou isso que eu achei muito, muito foda, assim, a ideia, entendeu? Mas eu tô tentando lembrar de onde que era. A Wieden fez que foi uma campanha muito interessante, a Wieden de Portland, que eles fizeram uma campanha do Old Spice, que ficou muito famosa, que tinha um personagem do Old Spice, que o Old Spice ele tipo, eu acho um desodorante masculino, mas bem masculino. Então eles fizeram essa propaganda com um ator que era tipo uma celebridade americana muito engraçada e que ele saía de um ambiente e entrava em outro e foi uma VT que ficou muito famoso, muito rápido, foi pro YouTube, espalhou e aí eles decidiram fazer uma campanha digital que o usuário tweetava o que ele queria, uma pergunta, e eles gravavam um vídeo desse ator no cenário respondendo aquela pergunta com uma atuação em tempo real. Então tinha um time de social media e um time de pessoas escrevendo os textos, e aí eles iam fazendo na hora, vinha uma pergunta como um tweet, eles respondiam a pergunta, ele vinha e gravava, mandava o vídeo e colocava no YouTube. É semelhante ao que a Heineken fez aqui com a campanha do 1 milhão de likes, né? Eu vi essa campanha. E isso do Old Spice foi engraçado, que isso foi uma ideia que eles tiveram bem assim, scrappy, do tipo,
vamos ficar num estúdiozinho, e aí o povo vai mandando tweet, a gente vai respondendo com vídeo, vamos botar no YouTube, não vamos fazer um grande site, nem nada, nada. E foi uma ativação digital super forte, sabe? É, isso aí. E uma coisa que eu vivenciei muito em agência era a separação do digital das outras partes, de TV e impresso. Tipo, o digital nunca foi parte principal, sabe? Mas isso pode ser uma discussão para um outro... Não, mas isso até, assim, nas minhas últimas experiências de agência, isso continua existindo, né? As agências que trabalham tanto offline quanto online, elas ainda têm uma dificuldade em juntar as duas coisas, fazer a integração. Sempre fica um time segregado um do outro. O Ian Tate, que foi diretor executivo da parte digital da Wieden Kennedy por muito tempo, ele falava que a Wieden Kennedy na época tinha que ser um modelo lasanha. E se você pega uma colherada numa lasanha, você não consegue separar o bife do queijo. E ele falava que quando uma campanha boa é uma campanha que você não consegue separar as camadas, é igual uma lasanha. Ou é uma garfada inteira, com todos os gostos, ou não é nada. Então sempre que a gente tinha as campanhas, a gente olhava, aí todo mundo olhava um pro outro e falava assim, mas isso aí não é lasanha ainda, sabe? Está separado, dá pra você separar uma coisa da outra, e não pode, é 360, é uma lasanha. Eu acho que hoje até os times dentro da comunicação online, podia até juntar os times, né, cara? Juntar programadores com design, não sei, porque é aquela coisa que a gente estava falando antes. Ok, hoje sua formação é de designer, mas hoje você não fala assim, eu sou só designer. Né? Não. É difícil. É um problema porque é a estrutura antiga lidando com a estrutura nova. Né? Não há muito tempo atrás, a gente só falava de impresso e rádio e TV. Essa coisa de ter um website, até de propaganda de website ser veiculado em televisão normal, é uma coisa relativamente recente, né? Então é agora que a percepção está batendo, está vindo para as grandes agências, para os executive directors, de trazer isso e colocar dentro da agência e soltar um pouco esse modelo e acabar com a dupla, que é sempre um diretor de arte e um copywriter, sabe, trabalhando junto. Mas também trazer uma pessoa de um campo diferente, um planejador que tem um conhecimento de marketing, trazer um programador, um hacker, e fazer essa mistura, e dessa mistura achar o que é certo de se fazer, sabe? Mas partir do princípio do multidisciplinarismo, voltando ao começo da conversa. Ou até no meio de achar o certo, dá margem pro errado, né? Exatamente. Que experimentar não faz mal pra ninguém. Assim, eu acho que a transmissão de hoje provavelmente deve ter sido a mais sopa misturada de todas que você já te fizeram. Né? Não, bicho, isso aqui essa é a tônica do programa, assim, a gente, do programa, olha isso que se achando, né? A tônica do podcast, depois eu vou cortar isso, mentira, não vou não. Mas é isso. A gente nunca consegue ficar no tema, cara. Isso é bom, isso é legal. Eu acho que é por aí. Mas isso aí. Como diz o Caio, estamos aí quando ele quer caminhar o negócio. Ô João, valeu demais, cara, pela sua participação. Que isso, espero que tenha sido interessante. Eu acho que foi legal de falar isso. Tem muita discussão aí que é interessante de abordar e foi um prazer. Muito obrigado vocês também ter tirado Se as pessoas quiserem te contactar, ou, enfim, a gente sabe que tem uma regra desse podcast aqui do Ainda Sem Nome, que a gente garante 2 seguidores em qualquer rede social que você esteja presente depois que você participa daqui, entendeu?
O melhor jeito eu acho que é dar uma olhada, ver meu site, ver o trabalho que eu faço, que é www.jhwilbert.com. E lá tem meus projetos, tem umas coisas experimentais, tem o meu GitHub com um bocado de código. Tem sua e eu página acho no que Root. tem tudo lá. E é isso aí. Beleza. Ô Bruno, obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu, cabeça. Falou, até mais. O Twitter Valeu, do João. Bruno é @BrunoMilagres. Ele está na campanha aí de aumentar a sua base e a gente vai ajudar nisso. Essa foi a 42ª edição do Ainda Sem Nome. Se Deus quiser, e meu trabalho de SEO também vai me ajudar, quando o cara digitar 42, além do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele vai achar o podcast, entendeu? 42 é o sentido da vida. Você pode acessar esse podcast no www.aindasemno.me, no facebook.com/essenome e no google.com/mais ainda sem nome. O meu Twitter é o @FelipeCabeça, o do Caio é @CaioCGO. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Quem sabe faz ao vivo. Um abraço, até mais.